Devido a essa pandemia, a crise na saúde aumentou muito. E principalmente a crise na parte de trabalho, sobre a economia, né? E muita gente perdeu emprego, muitas empresas fechou, né, devido a essa crise toda. Então, quem está aqui hoje para explicar e tirar todas as dúvidas é o Dr. Vanderlei, que vai estar conosco aqui agora. Ele vai responder e vai estar explicando tudo o que mudou e o que não mudou na lei. Dr. Vanderlei, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui respondendo as perguntas de vocês. Doutor, a lei trabalhista mudou alguma coisa? E se mudou, como que ficou? Para que a gente possa falar sobre a lei trabalhista, a gente precisa primeiro entender o que está acontecendo atualmente no mundo. A pandemia veio como forma de uma doença que nós não sabemos de onde veio, como apareceu, e todos os estados em todo o mundo têm sofrido ultimamente com isso. A economia, evidentemente, também sofre com isso. E em razão dessa modificação abrupta, a gente costuma dizer, na verdade, que o direito ele é pós-posto, ou seja, ele acontece para depois ter uma lei especificamente que vai tratar sobre aquele caso que aconteceu. No entanto, a gente está no momento de exceção. As leis trabalhistas elas continuam em pleno vigor, mas que depois que ocorreu o caso da pandemia, nós passamos a ter aí novas tratativas em relação aos contratos de trabalho vigentes, onde os trabalhadores passaram a ter algumas perdas devido à necessidade, inclusive por conta dos patrões, dos empregadores que não têm condições de manter o contrato de trabalho por conta do isolamento e do Covid, e aí acabou, de certa forma, afetando e acaba afetando a todos. A economia num todo, ela afetando a economia, consequentemente vai ser afetado também, não só a área do direito do trabalho, mas todo o mercado. O que eu posso dizer? Que os direitos do trabalho continua a mesma, porém, eu preciso dividir em dois momentos, pós-pandemia e antes da pandemia. Ou seja, aqueles contratos que ainda estão vigindo, que ainda estão, as pessoas estão vinculadas aos patrões, continuam da mesma coisa, não vai mudar nada. O que acontece é que em março de 2020 agora, nós tivemos duas medidas provisórias que alterou algumas, por conta dessa exceção que nós estamos vivendo, alterou algumas regras trabalhistas, como por exemplo a redução da jornada de trabalho, como por exemplo uma flexibilização nas férias, redução de jornada, de salário, e até mesmo a gente teve aí uma alteração significativa, que é a suspensão do contrato de trabalho, de forma que, mesmo trazendo um prejuízo para o trabalhador, entre aspas, a SMP autorizou fazer essa modificação, essa suspensão. Mas por que isso aconteceu? Justamente para tentar salvar a relação trabalhista e salvar os contratos de trabalho. Então, conversemos aqui com o Dr. Vanderlei, ele que é formado em Direitos Trabalhistas, é advogado e professor universitário, e que deu aí todas as explicações que a população precisa, que é muito importante nesse momento. A gente está passando aí essas informações que o doutor está explicando para nós. Doutor, muito obrigado pela entrevista, pelas suas explicações, que foi muito bom, e a população precisa muito, porque muita gente não sabe nem o direito que tem. Eu que agradeço, Francisco, eu agradeço a todos vocês, e digo a vocês que a gente tem que ter um pouco de paciência nesse momento que a gente está vivendo. Nós temos que ter a paciência com o nosso empregador, o empregador tem que ter a paciência conosco também em relação ao contrato de trabalho, e sabendo que esse é o momento que vai passar. É um momento que o direito ele só vem após os fatos que acontecem, e nós não podemos, de certa maneira, imputar a culpa ou a este ou aquele. Todos nós estamos passando por esse problema, e que é um problema que a gente vai ter que superar, quer queira ou quer não, temos que superar juntos. E a melhor medida nesse momento de pandemia é o bom senso. É o bom senso do empregador, é o bom senso do empregado. Mas é claro que o empregado não pode ficar sem salário e o empregador não pode deixar de pagar o salário do empregado. Por isso que ainda não tem, nós não temos ainda uma condição de tratar sobre direitos e deveres em plena pandemia. Nós temos que tratar com muito bom senso e com muita razoabilidade naquelas decisões que vamos tomar. Até porque
O direito, ele vai socorrer aqueles que foram prejudicados e vai tentar, lógico, de certa maneira, o profissional vai tentar, de certa maneira, buscar um equilíbrio naquelas relações na pandemia, porque é uma situação em que a gente está vivendo por motivo de força maior, que independeu da vontade dos empregados e do empregador. E por isso, a gente tem que usar o bom senso. E, claro que todos nós temos direitos e vamos ter que, de fato mesmo, lutar por esse direito. E claro que a lei, ela continua ainda a prevalecer. Ela não desapareceu, ela continua. E por esta razão, nós precisamos esperar acontecer. Mas o Estado, nos últimos meses, tem feito de tudo para tentar equilibrar a relação empregado-empregador, categoria profissional, categoria econômica, e, por outro lado, não deixar a economia parar. A melhor forma hoje de se enfrentar essa pandemia é o bom senso das pessoas. Muito embora nós temos os sindicatos que estão assistindo os seus empregados, nós temos os sindicatos patronais que estão assistindo os empregadores, mas o que mais a gente tem que ter nesse momento é o bom senso. Saber que se houver uma redução de salário, é por um justo motivo. Se houver uma redução de jornada, é por um justo motivo. Se houver uma perda, pequena perda no ganho, é melhor perder um pouquinho e manter o contrato de trabalho ativo do que eu perder totalmente o contrato de trabalho. Porque a pior punição para o empregado é a rescisão do seu contrato de trabalho, seja em qual modalidade que for. Seja ela por demissão, por justa causa ou sem justa causa. Por isso que nós precisamos manter aí, pelo menos, um equilíbrio e tratar o que está acontecendo de uma maneira passageira, mas com uma certa boa-fé e com um certo bom senso. Então essa foi mais uma matéria do jornal JCDB, o jornal do seu bairro, a notícia mais perto de você.